Minha nora olhou para mim e disse: "Vamos te colocar num asilo. Você é velha demais para servir para alguma coisa." Eu tinha 67 anos. Tinha dado tudo para o meu filho, e ele concordou com ela. Então eu fiz a única coisa que podia fazer. Eu fugi. E o que aconteceu depois mudou tudo. Mas antes de eu continuar, me conta nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. O quartinho dos fundos cheirava a mofo, mesmo com a janela aberta. Era aquele cheiro úmido de parede velha, de lugar esquecido, que grudava na roupa e no cabelo. O antigo quarto de serviço que Jaqueline tinha mandado reformar para mim quando me mudei para a casa deles, 5 anos atrás. Reformar, no vocabulário dela, significou uma demão de tinta branca nas paredes descascadas e uma cama de solteiro encostada no canto. Nem ventilador de teto ela deixou colocar. Disse que o barulho ia incomodar os meninos, que dormiam do outro lado da casa, a uns 20 metros de distância. Eu estava sentada na beirada dessa cama, sentindo o colchão fino afundar sob meu peso, às 4 da tarde de 31 de dezembro. O calor era sufocante. Ar-condicionado era luxo que não chegava até aqui. Uma gota de suor escorria pelas minhas costas enquanto eu ouvia a casa se transformar em algo que não me incluía. Passos apressados no corredor. Vozes dando ordens, o barulho de caixas sendo arrastadas, de taças tilintando, de gente trabalhando para uma festa que eu não sabia se estava convidada. Na verdade, eu sabia. Só não queria admitir. Mais para a esquerda? Não, assim não. Pelo amor de Deus, vocês não têm noção de proporção? A voz de Jaqueline cortava o ar como faca em isopor. Aquele tom agudo, impaciente, que ela usava com todo mundo que considerava inferior. Empregados, entregadores, porteiros. E eu. Levantei devagar, porque minhas pernas doíam mais no final do dia, e fui até a porta. Abri uma fresta. Pelo corredor, conseguia ver um pedaço da sala de jantar. Homens de uniforme preto arrumavam mesas. Uma mulher loira coordenava arranjos de flores que deviam custar o que eu recebia em 3 meses de aposentadoria. Minha aposentadoria. R$ 2.400 por mês, fruto de 38 anos ensinando criança a ler e escrever em escola municipal. Desse dinheiro, eu via R$ 200. O resto ia para uma conta que o Rodrigo administrava para mim, porque eu era velha demais para entender de banco, de aplicativo, dessas coisas modernas. Fechei a porta antes que alguém me visse espiando. Voltei para a cama. Olhei para a colcha de crochê que cobria o colchão fino. Minha mãe tinha feito essa colcha, ponto por ponto, durante meses, enquanto o câncer comia ela por dentro. Me deu de presente no último Natal que passou com a gente, 1987. Eu tinha 29 anos e não sabia que em 3 meses ela ia partir. A colcha era a única coisa bonita naquele quarto. A única coisa que era realmente minha. No criado mudo, 3 porta-retratos. Rodrigo aos 7 anos, banguela, sorrindo para o meu marido que segurava a câmera. Rodrigo na formatura da faculdade, de beca, eu do lado dele chorando de orgulho. Rodrigo no casamento, Jaqueline pendurada no braço dele como troféu, eu no canto da foto com um vestido que ela chamou de charmoso, num tom que significava cafona. 38 anos de sala de aula, milhares de crianças alfabetizadas, turnos triplos para pagar escola particular para o meu filho, noites sem dormir corrigindo prova, preparando aula, inventando jeito de ensinar menino pobre que chegava com fome e saía com fome. Tudo isso para terminar num quartinho de 3x3, ouvindo minha nora organizar uma festa de Réveillon da qual eu provavelmente seria excluída. Mas eu não tinha para onde ir. Quer dizer, tinha uma casinha em São Tomé das Letras que herdei dos meus pais, mas eu não via aquilo há anos. Devia estar em ruínas. E mesmo que não estivesse, o que eu ia fazer lá, sozinha, aos 67 anos? Nada. Não tinha saída. E era isso que doía mais. 5 anos atrás, quando o Rodrigo insistiu que eu vendesse meu apartamento e fosse morar com eles, eu acreditei que era amor. Eu vendi o apartamento por R$380 mil. Tudo que eu tinha no mundo. O Rodrigo disse que ia usar para ajudar no financiamento da casa nova deles, uma mansão em Alphaville que custava R$1.200.000. Depois a gente acerta, mãe. Fica tudo em família. Nunca acertou. Nunca botou meu nome em escritura nenhuma. E quando perguntei uma vez, Jaqueline olhou para mim como se eu tivesse pedido um rim.
Dona Carmen, a senhora está morando numa casa de mais de R$ 1 milhão. Acho que já foi bem compensada, não? Rodrigo não disse nada. Nunca mais perguntei. Às 7 da noite bati na porta da cozinha. Jaqueline estava lá, supervisando o buffet. Vestido justo cor de champanhe, cabelo recém-feito, maquiagem impecável. Ela era bonita, do tipo de beleza que se compra. Dona Carmen. Ela nem virou para me olhar. A senhora precisa de alguma coisa? Eu queria saber se posso ajudar. Ela finalmente olhou. Aquele olhar que me fazia sentir como uma mancha no tapete. Não precisa, Dona Carmen. O buffet cuida de tudo. Aliás, ela se aproximou, baixou a voz, como se fosse me contar um segredo. Seria melhor a senhora ficar no quarto hoje à noite. Vai ter muita gente, muito barulho. A senhora vai se cansar. É melhor assim. Mas é Réveillon, Jaqueline. Eu queria ver os fogos com os meninos. Os meninos vão estar com os amigos deles. O sorriso dela era gelado como a bancada de mármore. Adolescente não quer ficar com a avó em festa, Dona Carmen. A senhora sabe como é. Eu não sabia. Meus netos, Lucas de 17 e Gabriel de 14, mal falavam comigo. Lucas me olhava como se eu fosse um móvel. Gabriel às vezes me dava um sorriso triste, mas Jaqueline não deixava ele ficar muito perto. Não incentive, amor, senão ela gruda. Deixei um prato separado para a senhora. Pode pegar depois que os convidados chegarem. Jaqueline já estava se virando, já tinha me descartado. O Rodrigo vai lá falar com a senhora depois. Bom descanso. Eu abri a boca para dizer alguma coisa. Não saiu nada. Nunca saía. Voltei para o quartinho dos fundos. Pelo caminho passei pela sala onde Rodrigo ajustava a gravata em frente ao espelho. Ele me viu. Desviou o olhar. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filho. A Jaqueline disse que é melhor eu ficar no quarto hoje. É, mãe. Ele continuou olhando para o espelho. Descansa. Amanhã a gente conversa. Ele não disse, fica com a gente. Não disse, claro que não. Você é minha mãe. Vem pra festa. Só disse, descansa, que era o jeito educado de dizer, desaparece. Eu desapareci. No quarto, sentei na cama e fiquei olhando para a parede. Meu nome é Carmen Lúcia dos Santos. Tenho 67 anos. Fui professora de alfabetização durante 38 anos. Ensinei mais de 3.000 crianças a ler. Trabalhei em 3 turnos para pagar escola particular, cursinho, faculdade para o meu filho. Vendi meu apartamento, dei meu dinheiro, abri mão de tudo. E agora eu estava escondida num quarto de empregada, esperando autorização para comer resto de festa. Como eu tinha chegado nisso? Fechei os olhos e vi o rosto do Antônio. Meu marido, morto há 9 anos de um infarto fulminante. Nem deu tempo de se despedir. Depois do Antônio, veio o vazio. A casa silenciosa demais, os dias que não passavam. Quando Rodrigo sugeriu que eu fosse morar com eles, eu chorei de alívio. Achei que ia ter família de novo. Que burra eu fui. Os primeiros meses até foram bons. Mas aos poucos, tão devagar que eu quase não percebi, as coisas foram mudando. Primeiro foi o almoço. A senhora fica mais à vontade na cozinha. Depois foi a sala. Os meninos precisam estudar. Depois foi a TV, a visita, tudo. Fui sendo empurrada para cada vez mais longe. Da sala para o quarto. Da mesa de jantar para a cozinha. Da família para a solidão. Eu fui me apagando. Acordava às 5 da manhã. Voltava para o quarto antes que Jaqueline descesse. Comia sozinha, dormia sozinha, existia sozinha dentro de uma casa cheia de gente. E o pior, eu agradecia. Como se 380 mil reais não comprassem o direito de ser tratada com dignidade. Jaqueline era esperta, nunca gritava, nunca xingava, ela só me diminuía. Pessoas da sua geração não entendem. É melhor para a senhora. E Rodrigo deixava. Rodrigo sempre deixava. Ele não era mau, era fraco. Era o tipo de homem que prefere fingir que não vê para não ter que escolher lado. E quando você não escolhe lado, você escolhe o lado de quem tem mais poder. Jaqueline tinha o poder. Eu não tinha nada. Às 10 da noite, com a festa em pleno vapor do lado de fora, eu comi meu prato de comida fria no quarto. Arroz empapado, feijão gelado, carne borrachuda. No prato de plástico rosa que Jaqueline comprou especialmente para mim, porque eu poderia derrubar os pratos bons.
Enquanto isso, o cheiro de camarão grelhado e champanhe francês vinha da festa. Pelo vidro embaçado da janela, via as luzes, ouvia as risadas. Gente bonita comemorando a chegada do ano novo. E eu ali, invisível, esquecida, mastigando comida fria num prato de plástico e engolindo junto à vontade de chorar. Terminei de comer. O gosto de feijão requentado grudou na minha boca. Lavei o prato no banheiro do corredor de serviço. A pia pequena, o sabão de barra, a água fria porque o aquecedor não chegava até ali. Não podia entrar na cozinha durante a festa. Não podia atrapalhar. Voltei para o quarto, deitei na cama, tentei dormir. Não consegui. A colcha de crochê da minha mãe estava áspera contra a minha pele. Áspera como a vida tinha ficado. Pensei nela, na minha mãe, que tinha morrido com 54 anos sem nunca ter viajado, sem nunca ter descansado, sem nunca ter tido nada além de trabalho e sacrifício. Pensei no meu pai, que morreu 5 anos depois dela, de tristeza, eu acho. Pensei no Antônio, que foi embora sem aviso, me deixando sozinha num mundo que ficava cada vez mais difícil de entender. Pensei na filha que eu perdi, Fernanda. 2 meses de vida, morte súbita no berço, 1976. 49 anos atrás, e eu ainda sentia o peso dela nos braços. Ainda acordava às vezes ouvindo um choro que não existia mais. Rodrigo nasceu 4 anos depois. Eu botei nele todo o amor que tinha sobrado da Fernanda, todo o medo de perder de novo, toda a necessidade de fazer dar certo dessa vez. Talvez por isso eu deixei ele me tratar assim, porque ele era tudo o que me restava. Mas naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eu senti alguma coisa além de tristeza. Senti raiva. Uma raiva velha, guardada, que eu nem sabia que ainda existia. Raiva de ser invisível. Raiva de ter dado tudo e recebido desprezo. Raiva de mim mesma por ter aceitado, por ter ficado quieta, por ter sido tão covarde. Eu tinha 67 anos. Quantos anos mais eu tinha? 10? 15? Ia passar todos eles assim, escondida num quartinho, esperando sobra de comida e migalha de atenção? Não. A palavra veio de algum lugar fundo dentro de mim. Um lugar que eu achava que tinha secado. Não. Sentei na cama. Meu coração batia forte. Minhas mãos tremiam. Mas minha cabeça, pela primeira vez em anos, estava clara. Eu precisava sair dali. A noite avançava devagar. Fiquei no quarto, olhando para a janela, pensando na raiva que tinha sentido. Não era uma raiva nova, era velha, acumulada, guardada em algum canto do peito que eu achava que tinha secado. Mas estava ali, viva, esperando. Levantei, fui ao banheiro, lavei o rosto. No espelho, vi uma mulher velha. Cabelos brancos que eu mesma cortava porque Jaqueline achava desperdício gastar com salão para mim. Pele manchada pelo sol de décadas caminhando até a escola. Olhos cansados por trás de óculos de grau que precisavam trocar, mas que eu não pedia porque não queria incomodar. Quem era essa mulher? Eu me lembrava de outra. Uma mulher que entrava em sala de aula e fazia 30 crianças ficarem em silêncio só com o olhar. Uma mulher que enfrentava diretor, brigava por material, tirava dinheiro do próprio bolso para comprar lanche para aluno com fome. Uma mulher que criou um filho sozinha sem pedir ajuda para ninguém. Onde essa mulher tinha ido? Voltei para o quarto, ouvi barulho na casa, mais gente chegando, mais vozes dando ordens, a equipe do buffet montando tudo para a festa da noite. Passei a tarde no quarto. Li o mesmo livro pela terceira vez. Um romance de banca que tinha achado no lixo do condomínio, porque livro novo era luxo que não me cabia. Lá pelas 6, ouvi vozes na sala. Rodrigo e Jaqueline conversando. Não eram vozes de briga, eram vozes de planejamento. Tom baixo, sério, o tipo de conversa que adultos têm quando decidem coisas importantes. Eu estava passando pelo corredor para voltar para o quarto quando captei meu nome. A dona Carmen! Parei. Fiquei imóvel, encostada na parede, o coração acelerando. Não dá mais, Rodrigo. Eu não aguento. Era Jaqueline. A voz dela estava diferente, impaciente, no limite. Ela não faz nada de mal, Jaque. Rodrigo, conciliador como sempre. Exatamente. Ela não faz nada. Fica ali, naquele quarto como um fantasma. Aparece, desaparece,
Olha tudo com aquela cara de coitada. Eu me sinto vigiada na minha própria casa. Ela é minha mãe e eu sou sua mulher. A voz subiu um tom. Rodrigo, os meninos não suportam mais. O Lucas tem vergonha de trazer amigo aqui. O Gabriel vive enfurnado no quarto para não cruzar com ela. Essa casa tá pesada, tá negativa. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei, mas não dá. Sua mãe é velha demais para servir para alguma coisa aqui. Silêncio. Eu conseguia imaginar a cena. Rodrigo de cabeça baixa, Jaqueline de braços cruzados, esperando. O que você quer que eu faça? Eu já resolvi. A voz dela ficou mais leve, quase animada. Achei um lugar ótimo. Residencial Primavera. Fica em Cotia, é arborizado, tem gente da idade dela. Atividades, fisioterapia, tudo. Ela vai ser feliz lá. Mais feliz do que aqui, com certeza. Asilo. Ela estava falando de asilo. Jaque, eu não sei. O quarto dela pode virar meu ateliê. Jaqueline continuou como se ele não tivesse falado. Eu preciso de espaço para trabalhar em casa, você sabe. Os clientes querem ver amostra, projeto, precisa de um ambiente profissional. Não dá para ficar recebendo gente com sua mãe aparecendo no corredor de camisola. Quanto custa? 3.800 por mês. Mas a aposentadoria dela cobre quase tudo. A gente complementa. Pensa comigo. É um investimento na nossa qualidade de vida. Na harmonia da família. Harmonia da família. Eu estava sendo descartada em nome da harmonia da família. Ela não vai aceitar. Não é para perguntar, Rodrigo. É para comunicar. Ela não tem para onde ir. Não tem escolha. A gente fala hoje, antes da virada. Ano novo, vida nova. Para todo mundo. Mais silêncio. Depois, a voz do Rodrigo, quase inaudível. Tá bom. Hoje à noite. Encostei a cabeça na parede. O corredor girava ao meu redor. Minha boca estava seca. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que eles podiam ouvir. Asilo. Eles iam me colocar num asilo. Sem perguntar. Sem consultar. Como quem descarta um móvel velho que não combina mais com a decoração. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Quando consegui me mexer, minhas pernas tremiam tanto que quase caí. Caminhei até o quarto apoiada na parede, entrei, fechei a porta. Sentei na cama. As mãos não paravam de tremer. Tentei respirar, tentei pensar, mas minha cabeça estava cheia de ruído, de pânico, de frases soltas que se repetiam. Você é velha demais para servir para alguma coisa. Ela vai ser feliz lá. Não é para perguntar, é para comunicar. Eu ia ser comunicada, como um funcionário que vai ser demitido, como um inquilino que tem que desocupar. Não perguntada, não consultada, comunicada. E o meu filho tinha concordado. Tinha dito, tá bom, como quem autoriza trocar uma lâmpada queimada. Sem discussão, sem defesa, sem sequer perguntar se eu queria. A raiva voltou, mas dessa vez era diferente. Não era aquela raiva quente, explosiva, que queima e passa. Era fria, calculada. A raiva que nasce quando você finalmente entende que não pode esperar nada de quem devia te proteger. Eu olhei para o quarto. Para as paredes vazias, para a cama estreita, para os porta-retratos com fotos de um filho que eu não reconhecia mais. E tomei uma decisão. Eu não ia para asilo nenhum. Eu não ia ficar esperando ser comunicada como uma criança obediente. Eu ia embora. Antes que eles pudessem me prender, me assinar, me descartar. Eu ia fugir. A partir daquele momento, tudo ficou muito claro. Levantei, abri o armário. Tirei a mala pequena que eu tinha trazido quando me mudei. Uma mala velha, de rodinhas travadas, que Jaqueline sempre olhava com desgosto. Comecei a juntar minhas coisas. Não tinha muito. Nunca tinha tido muito. Roupas. 3 mudas de roupa simples. Calça, blusa, uma camisola, 2 calcinhas, 2 sutiãs. Eu tinha aprendido a viver com pouco. Documentos. RG, CPF, cartão do SUS, carteirinha do banco. Guardei tudo numa pasta de plástico transparente. Remédios. Losartana para pressão, metformina para o diabetes, omeprazol para o estômago. 3 caixas de cada, o máximo que conseguia manter escondido. A colcha de crochê. Dobrei com cuidado, encaixei no fundo da mala. Era grande, pesada,
Mas eu não ia deixar para trás a única coisa que minha mãe me deixou: os porta-retratos. Peguei a foto do Rodrigo aos 7 anos. Não pelo Rodrigo de agora, mas pelo menino que ele foi, antes de virar esse homem que eu não reconhecia. A foto do casamento deixei. Não queria levar Jaqueline comigo. E então, do forro da mala, tirei a caderneta de poupança. Abri. Olhei para o saldo. R$ 47.362,18. R$ 47.000. Juntados centavo por centavo ao longo de 40 anos. Cheques de aniversário da minha irmã, que morreu em 2016. Sobras mínimas do salário, escondidas do Antônio porque ele gastava tudo. Depois, escondidas do Rodrigo porque eu tinha aprendido a não confiar em ninguém. Ninguém sabia desse dinheiro. Nem o Antônio soube, nem o Rodrigo sabe. É meu segredo, minha reserva, minha última linha de defesa. E era isso que ia me salvar. A casa dos meus pais. A lembrança veio como um flash. Uma casinha de pedra em São Tomé das Letras, interior de Minas, onde passei os verões da infância. Meus pais compraram quando eu tinha 10 anos, com a indenização do acidente que matou meu avô na fábrica. Era simples, pequena, mas tinha quintal grande, tinha silêncio, tinha paz. Quando meus pais morreram, a casa ficou para mim e para minha irmã. Quando minha irmã morreu, ficou só para mim. Eu nunca vendi porque nunca precisei, e nunca contei para o Rodrigo porque, eu não sei, instinto talvez. A sensação de que era melhor guardar uma carta na manga. Fazia 9 anos que eu não ia lá. A casa devia estar caindo aos pedaços, mas era minha, só minha. Ninguém podia tirar. Era para lá que eu ia. Escrevi um bilhete. Levei tempo para achar as palavras certas. Rodrigo. Ouvi a conversa. Eu sei o que vocês planejaram. Não vou para asilo nenhum. Não vou ser comunicada como quem não tem vontade própria. Não me procurem. Eu me viro. A casa é de vocês mesmo, nunca foi minha, apesar do dinheiro que coloquei nela. Cuida dos meninos. Eles ainda têm chance de virar gente de bem. Mãe. Li e reli. Quis acrescentar, eu te amo. Não consegui. Naquele momento, eu não sabia se ainda amava. Só sabia que doía. Deixei o bilhete no criado mudo, embaixo do porta-retrato. Às 9 da noite, a festa começou. O barulho era ensurdecedor. Risadas, música, vozes se misturando. Jaqueline tinha chamado todo mundo. Sócias, clientes, vizinhos do condomínio, aquela gente bonita e vazia que ela cultivava como planta de estimação. Rodrigo devia estar lá, sorrindo, servindo champanhe, fingindo que era feliz. Os meninos deviam estar no quarto, no celular, ignorando tudo. E eu estava no quartinho dos fundos, fazendo a mala para fugir. Esperei até 10h30. Nesse horário, todo mundo estava no jardim, bebendo, conversando, esperando a meia-noite. Peguei a mala. Olhei uma última vez para o quarto. Não ia sentir falta de nada ali. Talvez das memórias que eu trouxe comigo, mas essas iam junto na mala. Saí pela porta de serviço, nos fundos da casa. O jardim lateral estava escuro, sem ninguém. Atravessei devagar, arrastando a mala silenciosa na grama. Cheguei no portão de pedestres, aquele que dava para a rua de trás do condomínio. Digitei a senha. 1980, o ano que Rodrigo nasceu, Jaqueline nunca se deu ao trabalho de trocar. E saí. Do lado de fora, o ar parecia diferente. Mais leve, mais fresco, mais real. Eu estava livre. Caminhei até o ponto de ônibus na avenida principal. Eram 2 quarteirões, mas pareceram 2 quilômetros. Minhas pernas doíam, minha mala pesava, meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Mas eu não parei, não olhei para trás. O ônibus para o terminal Barra Funda demorou 20 minutos. Paguei com o cartão, sentei no banco de trás, encostei a cabeça no vidro. A cidade passava lá fora, iluminada de festa. Fogos estourando em todo canto. Gente rindo, abraçando, brindando. O mundo comemorando enquanto eu fugia. No terminal, peguei o metrô até a rodoviária Tietê. A passagem custou R$ 4,40. Anotei mentalmente. Era meu primeiro gasto da nova vida. A rodoviária Tietê, na véspera de Ano Novo, quase meia-noite, era o lugar mais triste do mundo. Quase deserta àquela hora. Quem ia viajar já tinha ido mais cedo. Lojas fechadas com grades de ferro abaixadas,
placas de neon piscando sozinhas pro nada. O cheiro era uma mistura doentia. Desinfetante barato, diesel de ônibus, fritura velha de uma lanchonete esquecida e, embaixo de tudo, aquele fedor azedo de gente que não tinha onde tomar banho. A luz fluorescente zumbia em cima da minha cabeça, fazendo tudo parecer doente, desbotado. Moradores de rua dormiam nos cantos. Uma família nordestina esperava um ônibus com crianças dormindo no colo. Um bêbado cantava sozinho perto do banheiro. Fui até o guichê. Boa noite. Tem ônibus para São Tomé das Letras? Direto não tem. A senhora vai até Três Corações e de lá pega a van. O próximo sai às 6 da manhã. Quer? Quero. R$ 189. Paguei em dinheiro. Peguei a passagem. Sentei num banco de plástico duro e gelado. 11h15. Faltava menos de 1 hora para meia-noite. Ao meu redor, televisores mostravam a festa em Copacabana. Gente bonita, feliz, esperando os fogos. Um locutor animado contando os minutos. E eu ali, segurando uma mala velha, esperando um ônibus que só ia sair dali às 6 horas. O que eu estava fazendo? Eu tinha 67 anos, pressão alta, diabetes. Tinha fugido da casa do meu único filho na véspera de Ano Novo com uma mala de roupas velhas. A casa em São Tomé podia estar em ruínas. E mesmo que não estivesse, eu ia fazer o quê? Morar sozinha no meio do mato? As lágrimas vieram sem aviso. Não lágrimas silenciosas, mas um choro de verdade, daqueles que sacodem o corpo inteiro. Chorei por tudo. Pelo Antônio, pela Fernanda, pelos meus pais, pelo filho que eu perdi sem ele morrer, por estar ali, sozinha, enquanto o mundo inteiro festejava. A senhora tá bem? Uma mulher jovem estava de pé na minha frente. 30 e poucos anos, cabelo escuro preso num rabo de cavalo, roupa azul de hospital com jaleco branco. Eu... tô bem. Desculpa. Tá bem nada. A moça sentou do meu lado. Posso ajudar? Ela ficou ali, olhando para mim com aquela paciência treinada de profissional de saúde. Eu sou enfermeira. Ela confirmou o que eu estava pensando. Trabalho no posto médico aqui da rodoviária. Plantão de Réveillon, pode? Todo ano é isso. Bêbado passando mal, briga, gente perdida. Eu tinha saído para tomar um ar quando vi a senhora chorando. Não deu para ignorar. Não precisa se preocupar. Eu tentei sorrir. É coisa boba. Coisa de velha. Não parece coisa boba. Ela olhou para o relógio pendurado na parede. 11h35. Olha, meu plantão tá tranquilo agora. O pesado vem depois da meia-noite. Eu tenho tempo. Se a senhora quiser conversar, às vezes ajuda. Falar com estranho, sabe? Sem julgamento. Eu devia ter dito não. Devia ter agradecido e mandado ela ir embora. Mas alguma coisa naquela moça, no jeito calmo dela, no fato de ter parado para uma velha desconhecida numa rodoviária vazia, me fez abrir a boca. E contar tudo. Contei sobre o Rodrigo, sobre a Jaqueline, sobre os 5 anos de invisibilidade, os R$ 200 por mês, as sobras de comida, o quarto de empregada. Contei sobre o apartamento que vendi, o dinheiro que sumiu, a aposentadoria que ia para a conta que eu não controlava. Contei sobre a conversa que eu tinha ouvido naquela tarde. O asilo. A decisão tomada sem me consultar. O ano novo, vida nova, que significava me jogar fora. Contei sobre a fuga. A mala feita às escondidas, o bilhete, a saída pela porta de serviço enquanto eles brindavam no jardim. E contei sobre a casa em São Tomé. Minha última esperança. Minha única saída. A moça ouviu tudo sem interromper. Às vezes apertava minha mão, às vezes balançava a cabeça, mas não falou nada até eu terminar. Quando eu finalmente parei, exausta, vazia, ela ficou em silêncio por um momento. Caramba, disse finalmente. E eu achando que meu Réveillon era ruim. Eu ri. Uma risada fraca, meio engasgada, mas ri. Fazia tempo que eu não ria. Desculpa, eu disse. Falei demais. Você não precisava ouvir isso. Precisava sim. Ela se virou para mim, séria. Sabe o que a senhora fez? A senhora foi corajosa. Tem gente que fica nessa situação a vida inteira, aceitando, engolindo. A senhora levantou e foi embora. Isso não é coisa de velha. É coisa de mulher forte. Eu não sou forte. Eu sou desesperada. Às vezes é a mesma coisa.
Ela olhou de novo para o relógio. 11h45. A senhora disse que foi professora, né? Fui. 38 anos. Alfabetização? Isso. Primeira série, segundo ano, como chama agora. Ensinei muita criança a ler. A moça ficou quieta. Tinha alguma coisa no rosto dela, uma expressão estranha, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Posso perguntar uma coisa? Pode. A senhora deu aula em Ribeirão Pires, nos anos 80? Dei. Por quê? A senhora lembra de um aluno chamado Davi? Davi Oliveira? Magrinho, filho de nordestinos, morava perto de um córrego. E de repente eu lembrei. Davi. O menino de olhos grandes demais para o rosto, que chegava na escola com fome e frio e nunca reclamava. O menino para quem eu comprei sapato, uniforme, lanche, tudo o que eu podia dar sem que ele percebesse que era caridade. Davizinho, eu murmurei. O menino do córrego. A moça começou a chorar. Dona Carmen, eu sou Renata, filha do Davi. Meu pai procura a senhora há mais de 20 anos. Meu pai fala da senhora desde que eu me entendo por gente. Renata estava chorando e rindo ao mesmo tempo. A professora Carmen, que comprou sapato para ele, que nunca deixou ele desistir. Mas como você sabia que era eu? Eu não sabia. Vi a senhora chorando, vim ajudar. Aí a senhora disse Ribeirão Pires, e eu senti alguma coisa. Ela balançou a cabeça. Dona Carmen, eu não acredito nisso. Nem eu. O relógio marcava 11h52. Eu preciso ligar para o meu pai, disse Renata, pegando o celular. Renata, espera! Eu segurei o braço dela. Eu não quero incomodar ninguém. Seu pai deve ter família, deve estar festejando. A senhora não entende. Renata me olhou com uma intensidade que me assustou. A senhora salvou a vida do meu pai, literalmente. Ele conta essa história há 40 anos. Se eu ligar agora e disser que encontrei a professora Carmen, ele vai... Ela parou, sem conseguir terminar. Posso ligar? Por favor? Eu não tinha força para dizer não. Pode. Renata se afastou alguns passos, mas eu conseguia ouvir. Pai, escuta. Para de falar e escuta. Pausa. Pai, eu encontrei ela. Silêncio longo do outro lado. A professora Carmen. Eu sei. Pai, eu tô na rodoviária Tietê. Eu trabalho no posto médico aqui, lembra? Tô de plantão e... Pai, escuta. Ela tava chorando, eu fui ver o que era, a gente começou a conversar e... Pai, ela lembrou do senhor. Lembrou do sapato, do córrego, de tudo. Mais silêncio. Eu vi o rosto de Renata se contrair. Pai, não chora. Pai, calma. Ela olhou para mim, os olhos brilhando. É ela, pai. Eu tenho certeza. O que eu faço? Ela ouviu a resposta. Acenou com a cabeça. Tá bom. Tá. Eu seguro ela aqui. Pai, dirige com cuidado, pelo amor de Deus. Tá. Te amo também. Desligou. Voltou para perto de mim. Ele vem. O quê? Meu pai. Ele tá em Campinas, passando o Réveillon com minha tia. São 2 horas de estrada. Ele vem agora. Renata, não precisa. É ano novo. Ele deve estar com a família. Dona Carmen. Renata sentou do meu lado e segurou minhas mãos. A senhora é a família. A senhora sempre foi. Meia-noite chegou enquanto estávamos ali, sentadas no banco de plástico da rodoviária. Os fogos começaram do lado de fora. Estouros distantes, cores no céu que a gente via pela janela suja. Na televisão, a praia de Copacabana explodia de luz. O locutor gritava Feliz Ano Novo. As pessoas se abraçavam. O mundo inteiro celebrava. Renata me abraçou. Feliz Ano Novo, Dona Carmen. Feliz Ano Novo, minha filha. Eu chorei de novo. Mas dessa vez era diferente. Não era desespero, não era tristeza. Era alguma coisa que eu não conseguia nomear. Alívio, talvez. Ou esperança. Ou só a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me vendo. Enquanto esperávamos, Renata me contou a história do pai. Quando ele terminou a escola, conseguiu bolsa num colégio bom, estudou feito louco, passou em direito na UFMG. Foi o primeiro da família a fazer faculdade. Ela sorria enquanto falava, orgulhosa. Se formou,
fez especialização, abriu escritório. Hoje ele é referência em direito do idoso. Atende gente que foi maltratada, roubada, abandonada. Ele sempre diz que faz isso por causa da senhora. Por minha causa? Por causa do que a senhora fez por ele. Ele diz que a senhora mostrou para ele que adulto podia ser confiável, que gente pobre merecia respeito, que uma pessoa podia mudar a vida de outra só sendo gentil. Eu não sabia o que dizer. As palavras pareciam grandes demais para eu segurar. Ele procurou a senhora por anos, sabia? Renata continuou. Contratou detetive, foi em escola, mexeu em arquivo velho. Mas a senhora tinha mudado de cidade, voltado para o nome de solteira depois que ficou viúva. Ele nunca conseguiu achar. Eu não fiz nada de especial, eu disse, porque era verdade. Só fiz o que tinha que fazer. Qualquer professor faria. Não, dona Carmen, qualquer professor não faria. Renata apertou minha mão. Eu sou enfermeira, trabalho em UPA, vejo gente todo dia. Sei a diferença entre quem faz o mínimo e quem faz o certo. A senhora fez o certo, e o meu pai nunca esqueceu. Às 2h40 da manhã, um homem entrou na rodoviária. Eu o vi de longe. Alto, cabelo grisalho, terno amassado como se tivesse vestido às pressas. Ele olhava em volta, procurando, os olhos ansiosos. Renata levantou e acenou. Pai, aqui! Ele veio andando rápido, quase correndo. À medida que se aproximava, eu tentava ver nele o menino que eu conheci. O menino de olhos grandes, de sapato furado, de fome escondida. Estava ali, por baixo das rugas, da barba grisalha, do cansaço de 2 horas de estrada no meio da madrugada. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de olhar, como se estivesse pedindo permissão para existir. Ele parou na minha frente. Não disse nada, só ficou olhando, como se não acreditasse. Davizinho? Eu perguntei, e minha voz saiu pequena, trêmula. Professora Carmen. E então ele chorou. Um homem de 50 e tantos anos, advogado bem-sucedido, de terno e sapato caro, chorando feito criança na minha frente. É a senhora, ele disse entre soluços. É a senhora de verdade. Eu procurei tanto tempo, tanto tempo. Eu levantei do banco, minhas pernas reclamaram, minha coluna doeu, mas eu levantei e abracei aquele homem que um dia foi o menino mais pobre da minha turma. Eu lembro de você, eu disse no ouvido dele. Lembro do seu caderno todo rabiscado de tanto usar. Lembro de você ajudando a Márcia com a lição porque ela não entendia. Lembro de você devolvendo o livro da biblioteca sempre no prazo, sempre limpo, sempre cuidado. A senhora lembra? Claro que lembro. Você era especial, Davi. Desde pequeno eu sabia que você ia ser alguém. Ele se afastou um pouco, enxugando o rosto. Eu sou alguém por causa da senhora. Tudo que eu tenho, tudo que eu consegui, começa com a senhora. Não exagera, menino. Não é exagero. Ele segurou meus ombros, me olhando nos olhos. A senhora me deu sapato quando eu não tinha. Me deu comida quando eu tinha fome. Me deu a certeza de que alguém se importava. Sabe o que isso faz com uma criança? Sabe o que significa saber que pelo menos uma pessoa no mundo acha que você vale alguma coisa? Eu sabia. Claro que sabia. Era por isso que eu tinha feito. E agora, ele continuou, a voz ficando mais firme. A Renata me contou o que aconteceu com a senhora. O que o seu filho fez. O asilo. A fuga. Davi, eu não quero... A senhora não vai para asilo nenhum. A voz dele era diferente agora. Não era mais o menino assustado. Era o advogado, o homem que defendia a gente indefesa, o profissional. A senhora vem comigo, agora, para minha casa, em Belo Horizonte. A minha esposa já está preparando o quarto. Eu não posso. Pode. A senhora me deu um futuro quando eu não tinha nenhum. Agora é minha vez de retribuir. Eu olhei para ele, para Renata que estava do lado, sorrindo, para minha mala velha no chão, com a passagem para São Tomé das Letras que eu nunca ia usar. Meia hora atrás, eu era uma velha fugida, sem destino, sem esperança. Agora eu tinha 2 pessoas me olhando como se eu fosse importante. Tá bom, eu disse, porque não tinha mais forças para recusar. Eu vou com vocês. O carro de Davi era um sedã prateado, daqueles confortáveis, com banco de couro e ar-condicionado silencioso. Nada ostensivo, nada exagerado. Combinava com ele,
Sucesso sem precisar esfregar na cara dos outros. Renata foi na frente, do lado do pai. Eu fui atrás, com minha mala ao lado, olhando a cidade passar pela janela enquanto a gente deixava São Paulo para trás. A Sandra, minha esposa, está doida para conhecer a senhora, disse Davi, olhando pelo retrovisor. Ela é professora também. História. Quando eu contei por telefone que tinha achado a senhora, ela começou a chorar. Vocês não precisavam fazer isso. Ir lá me buscar no meio da noite, no ano novo. Dona Carmen. A voz de Davi era gentil, mas firme. Eu passei 40 anos querendo agradecer a senhora. 40 anos procurando um jeito de retribuir o que a senhora fez por mim. Ir buscar a senhora numa rodoviária às 2 da manhã é o mínimo. Mas sua família... A senhora é família. Ele encontrou meus olhos no retrovisor. Sempre foi. Eu só não sabia onde encontrar. Fiquei em silêncio. 5 anos sendo tratada como problema a ser resolvido. E agora 2 pessoas tinham largado tudo na virada do ano para me buscar. Me conta o que aconteceu, disse Davi, depois de um momento. Desde o começo. Eu contei, a versão resumida porque já não tinha forças para mais, mas o suficiente para ele entender. Davi ouvia sem interromper. Vez ou outra, eu via a mandíbula dele apertar. Uma vez, ele bateu a mão no volante com força. Isso é crime, ele disse quando eu terminei. A senhora sabe disso, né? O que eles fizeram. É tudo crime. Davi, ele é meu filho. Eu sei. A voz dele amoleceu. E eu imagino como dói. Mas o fato de ser família não muda a lei. E não muda o fato de que a senhora foi maltratada. Eu não quero processar meu filho. A senhora não precisa decidir nada agora. Primeiro a senhora descansa, come, dorme. Depois a gente conversa sobre opções. Opções. Fazia tempo que alguém falava de opções para mim. A viagem até Belo Horizonte levou quase 6 horas. Saímos de São Paulo ainda de madrugada, pegamos a Fernão Dias vazia e fomos subindo a serra enquanto o céu clareava aos poucos, passando do preto pro azul, do azul pro laranja. Nascer do sol do primeiro dia do ano, visto pela janela de um carro de estranhos que me tratavam como família. Eu dormi boa parte do trajeto. O cansaço dos últimos dias finalmente cobrando seu preço. Acordava de vez em quando, via a estrada passando, as montanhas de Minas surgindo no horizonte e voltava a dormir. Quando abri os olhos de vez, já passava das 9 da manhã e a gente estava entrando num bairro arborizado, com casas grandes e ruas tranquilas. Serra, disse Renata, vendo que eu tinha acordado. O bairro onde meus pais moram. A casa de Davi era um sobrado bonito, com muro baixo e jardim na frente. Jabuticabeira no quintal, eu vi quando a gente estacionou. Tinha um ar de lar, de lugar onde gente de verdade morava. Bem diferente da mansão de Rodrigo, que parecia uma revista. Uma mulher esperava na porta. 50 e poucos anos, cabelo grisalho curto, rosto bondoso. Ela desceu os degraus quase correndo quando a gente saiu do carro. Dona Carmen! Ela me abraçou antes que eu pudesse reagir. Um abraço apertado, caloroso, de quem abraça gente que ama. Eu sou Sandra, a esposa do Davi. A senhora não sabe há quanto tempo eu quero conhecer a senhora. Vem. Ela me puxou pelo braço, gentil, mas firme. A senhora deve estar exausta. Preparei o quarto de hóspedes, tem toalha limpa, tem tudo. E fiz café. A senhora aceita café? Eu aceitei. A casa por dentro era ainda mais aconchegante que por fora. Móveis de madeira, tapetes coloridos, fotos de família em cada parede. Cheiro de café recém-passado, de pão caseiro, de vida. Na cozinha, uma mesa grande com cadeiras o suficiente para muita gente sentar junto. A gente se reúne aqui, explicou Sandra, vendo meu olhar. Domingo é dia de almoço em família. Vem filho, vem neto, vem amigo. Essa mesa já viu muita história. Ela me serviu café numa xícara de porcelana, não num copo plástico. Me deu pão de queijo quentinho, não sobra de festa. Me olhou nos olhos enquanto falava comigo. Eu tinha esquecido como era isso, ser tratada como gente. A senhora quer descansar? Perguntou Sandra. O quarto tá pronto. Pode dormir o quanto precisar. Sim, acho que sim. Ela me levou escada acima, até um quarto com cama de casal, janela que dava para o jardim, banheiro privativo.
Era maior que o quartinho de empregada onde eu tinha vivido por 5 anos. O quarto cheirava a lavanda. Tinha um vasinho de flores frescas no criado mudo, cortinas leves que deixavam o sol entrar filtrado, lençóis de algodão branco esticados com cuidado. No banheiro, toalhas fofas penduradas, sabonete artesanal, um roupão atrás da porta. Detalhes pequenos, coisas que gente normal nem percebe. Mas para mim, que tinha passado 5 anos usando sabonete de barra no banheiro de serviço e secando com toalha puída, era como entrar em outro planeta. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Sandra parou na porta. E Dona Carmen? Sim? Obrigada. Por tudo que a senhora fez pelo meu marido. Por tudo que a senhora fez por essa família, mesmo sem saber. Ela saiu. Fechou a porta. Eu sentei na cama. O colchão cedeu suave sob meu peso, macio, acolhedor, tão diferente daquela cama de solteiro com molas aparecendo. Passei a mão nos lençóis limpos, senti o algodão macio contra meus dedos calejados, e pela primeira vez em muito tempo senti que ia ficar tudo bem. Dormi até as 2 da tarde. Quando acordei, a cabeça estava mais clara do que tinha estado em meses. Desci a escada. Davi e Sandra estavam na cozinha com uma mulher que eu não conhecia. Essa é a Márcia, minha irmã, disse Davi. Ela veio conhecer a senhora. Márcia tinha uns 60 anos, rosto marcado de sol. A senhora lembra que eu fui falar com a senhora uma vez? Na escola, perguntar por que a senhora estava dando coisa para o Davi. Eu achei que a senhora queria alguma coisa em troca. E o que eu respondi? A senhora disse: eu quero que seu irmão aprenda a ler. O resto é problema meu. Márcia sorriu. Eu nunca esqueci isso. Quem faz isso? Qualquer pessoa faria. Não. Foi Davi quem falou. Qualquer pessoa não faria. A senhora perguntou. A senhora viu. A senhora agiu. E mudou tudo. Sandra trouxe comida, feijão tropeiro, couve refogada, arroz, torresmo. Come, ela disse, botando o prato na minha frente. A senhora tá magra demais. Eu estava. Jaqueline vivia comentando sobre meu peso, dizendo que eu não precisava comer tanto, que pessoas da sua idade devem se cuidar. Eu tinha aprendido a comer pouco para não incomodar. Comi. E era tão bom que quase chorei. Enquanto a gente almoçava, Davi me contou a história completa. A dele. Quando a senhora foi minha professora, eu tinha 7 anos. Morava num barraco perto do córrego do Sapo. A senhora lembra? Lembro. Minha mãe trabalhava de doméstica para uma família rica do outro lado da cidade. Saía às 5 da manhã, voltava às 9 da noite. Meu pai trabalhava de pedreiro, mas bebia mais do que trabalhava. A Márcia, que era mais velha, cuidava de mim e do meu irmão menor. O Renan, eu disse, lembrando. Seu irmão mais novo. Isso, o Renan. Os olhos de Davi se escureceram. Ele morreu em 2005. Acidente de moto. Sinto muito. Obrigado. Ele respirou fundo. Enfim, a gente era muito pobre, Dona Carmen. O tipo de pobre que a senhora só entende se viveu. Tinha dia que não tinha comida em casa. Tinha semana que eu ia para a escola de barriga vazia e voltava de barriga vazia. A única refeição era a merenda, e a merenda era pouca. Por isso eu levava lanche extra. Por isso a senhora levava lanche extra. E por isso eu comia tão rápido, lembra? Porque eu tinha medo de alguém tirar de mim. Medo de acabar antes que eu pudesse guardar um pedaço pro Renan. Sandra pegou a mão do marido. Os olhos dela estavam molhados. A senhora comprou sapato para mim em abril de 82. Lembra? Lembro. Você estava com o pé sangrando. Davi foi até uma estante e voltou com uma caixa velha. Dentro, um par de sapatos infantis, surrados, guardados há décadas. São os sapatos que a senhora me deu. Ele tirou eles da caixa com cuidado. Eu guardei a minha vida inteira. Quando as coisas ficam difíceis, eu olho para isso e lembro que alguém acreditou em mim. Eu não consegui responder. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Virei advogado, ele continuou. E hoje eu uso o que aprendi para defender gente que é enganada, que é tratada como se não merecesse respeito. Gente como a senhora, Dona Carmen. E agora é minha vez de ajudar. Davi me levou para o escritório dele. O que o seu filho fez tem nome. Exploração financeira de idoso. É crime.
Davi, eu não quero prender meu filho. Eu sei, mas precisa saber o tamanho do buraco para saber como sair dele. Ele fez perguntas sobre o apartamento, a escritura, a conta conjunta, a aposentadoria. Eu respondi tudo o que sabia. A senhora nunca viu a escritura da casa em Alphaville? Não. O Rodrigo disse que ia resolver a papelada, que era complicado, que eu não precisava me preocupar. A senhora assinou alguma coisa? Procuração, documento, contrato? Assinei uns papéis quando vendi o apartamento, mas não li direito. O Rodrigo disse que era só burocracia. Davi anotou tudo. A testa dele estava franzida. E a sua aposentadoria? Vai para uma conta no Itaú. Conta conjunta, minha e do Rodrigo. Ele disse que era mais fácil para administrar. A senhora tem acesso a essa conta? Consegue entrar, ver extrato, fazer transferência? Tenho o cartão, mas a Jaqueline monitora. Se eu gasto mais que o combinado, ela reclama. Quanto é o combinado? R$ 200 por mês. Davi parou de escrever. Olhou para mim. A senhora recebe R$ 2.400 por mês e fica com 200. É o que sobra depois das despesas. O Rodrigo disse que a casa é cara de manter, que... Dona Carmen. A voz de Davi era firme, mas gentil. A senhora contribuiu com quase R$ 400 mil para a compra daquela casa. A senhora tem direito de morar lá de graça pelo resto da vida. O dinheiro da aposentadoria é seu. R$ 200 não é o que sobra. É o que eles decidem te dar. Eu não soube o que responder. Nunca tinha pensado assim. E a casa de São Tomé? Ele continuou. É minha. Herdei dos meus pais junto com a minha irmã. Quando ela morreu, ficou só para mim. O seu filho sabe dessa casa? Não, eu nunca contei. Davi assentiu satisfeito. Bom, isso é importante. Significa que a senhora tem um patrimônio que eles não podem tocar. Mas a casa deve estar caindo aos pedaços. Faz 9 anos que ninguém vai lá. A gente vai ver. Mas mesmo caindo aos pedaços, um terreno em São Tomé das Letras vale dinheiro. A senhora não está desamparada, Dona Carmen. A senhora tem recursos. Só foi convencida de que não tinha. Davi passou as próximas horas me explicando a lei. O Estatuto do Idoso, os direitos que eu tinha, as proteções previstas. Ele falava com paciência, sem pressa, voltando atrás quando eu não entendia. A senhora não pode ser internada num asilo contra sua vontade. Isso é crime. Cárcere privado. A única exceção é se um juiz determinar, e para isso precisa de laudo provando que a senhora não tem condições de cuidar de si mesma. E eu tenho? Claro que tem. A senhora fugiu de casa, pegou o ônibus, se virou sozinha. Isso não é coisa de pessoa incapaz. É coisa de pessoa corajosa. Ou desesperada. Às vezes é a mesma coisa. Ele sorriu. O importante é, eles não podem obrigar a senhora a nada. A senhora é dona da sua vida. Então o que eu faço? Davi fechou o caderno. Me olhou com seriedade. Primeiro, a gente vai até São Tomé ver a casa. Avaliar o que precisa de reforma, quanto vai custar. Se der para arrumar, a senhora tem um lugar seu, independente. Eu tenho 47 mil na poupança. Isso ajuda, mas talvez nem precise usar. Ele ergueu a mão antes que eu protestasse. Deixa eu terminar. Segundo, a gente vai mandar uma notificação para o seu filho. Uma carta formal, do meu escritório, informando que a senhora tem representação legal. Isso muda o jogo. Notificação? Dizendo o quê? Dizendo que a senhora está segura e assistida, que qualquer tentativa de contato direto será documentada, que estamos solicitando prestação de contas sobre os valores da venda do apartamento e sobre a movimentação da conta conjunta, e que qualquer tentativa de internação forçada será tratada como crime. Davi, isso vai criar uma guerra. Não, isso vai criar limites. Ele se inclinou para frente. Dona Carmen, o que eles fizeram com a senhora foi errado. Moralmente e legalmente. Eles precisam saber que a senhora não está mais sozinha, que tem gente olhando, que tem consequências. E se o Rodrigo me odiar? E se ele te odiar por se defender? Davi perguntou de volta. Dona Carmen, o seu filho já te tratava mal, já te ignorava, já concordou em te jogar num asilo sem perguntar. O que mais ele pode fazer? Eu não tinha resposta. A senhora passou anos tentando não incomodar,
não causar problema, não ocupar espaço, e mesmo assim eles te descartaram. Então talvez seja a hora de parar de tentar agradar quem não te valoriza e começar a se valorizar você mesma. Naquela noite, jantei com a família toda. Davi, Sandra, Renata, o marido dela e um menino de 8 anos que me chamou de Vó Carmen, sem ninguém mandar. Ele ouviu a história, explicou Renata sorrindo. Agora acha que a senhora é heroína da família. Eu não sou heroína de nada. É sim. O menino, que se chamava Lucas, ironia do destino, mesmo nome do meu neto, me olhou com aquela seriedade de criança. O vovô disse que a senhora ajudou ele quando ele era pobre. Isso é coisa de heroína. Eu não soube o que responder. Só abracei aquele menino que eu tinha conhecido há poucas horas e senti pela primeira vez em muito tempo que talvez, eu tivesse feito alguma coisa certa na vida. Uma semana depois, Davi, Sandra e eu pegamos a estrada para São Tomé das Letras. Umas 4 horas por estradas que iam ficando menores e mais bonitas. Montanhas verdes, cidadezinhas com igreja no centro. Eu não fazia esse caminho há 9 anos, desde o enterro da minha irmã. Chegamos no começo da tarde. A casa ficava num bairro afastado, numa rua de terra batida. Quando estacionamos, eu quase não reconheci. O mato tinha tomado conta de tudo. O jardim que minha mãe cuidava era agora uma selva de espinheiro. A pintura descascando, o telhado com telhas faltando. É pior do que eu imaginei, eu disse. É recuperável, disse Davi, já andando pelo terreno. Estrutura inteira, paredes de pedra não caem fácil. Ele ligou para um engenheiro amigo. Tom chegou em meia hora, andou pela casa, subiu no telhado, bateu nas paredes. Enquanto isso, eu entrei na casa pela primeira vez em 9 anos. O cheiro de mofo era forte, mas por baixo dele eu ainda sentia o perfume de alfazema que minha mãe usava. Memórias que tinham sobrevivido ao tempo. A sala ainda tinha os móveis de quando eu era criança. O sofá de palhinha, a mesinha de centro, o armário onde minha mãe guardava a louça boa. Tudo coberto de poeira, mas ali. Subi a escada, com cuidado, porque os degraus rangiam, e fui até o quarto que era meu quando eu visitava. A cama de solteiro, o guarda-roupa de madeira, a janela que dava para as montanhas. Fiquei ali parada, olhando a vista. As montanhas não tinham mudado. O céu continuava azul. O silêncio continuava bom. Eu podia morar ali, podia ser feliz ali. Longe de tudo, longe de todos, mas em paz. Tom deu o veredito lá embaixo com um caderninho cheio de anotações. Estrutura tá boa. A casa é antiga, mas foi bem feita. Problema maior é telhado e parte elétrica. Encanamento precisa trocar. Tá tudo enferrujado. Pintura, claro. E o jardim vai precisar de um trator para limpar. Quanto? Perguntou Davi. Para deixar morável, uns 35 mil. Para deixar bonita, 60. Eu senti o estômago afundar. Eu tinha 47 mil. Dava para o básico, mas não sobrava nada. A senhora não vai gastar a poupança, disse Davi, como se lesse minha mente. Esse dinheiro é sua reserva de emergência. A reforma eu banco. Davi, não. Dona Carmen. Ele se virou para mim. Eu ganho bem, muito bem, e eu devo tudo à senhora. Deixe eu fazer isso. Você não me deve nada. Eu devo tudo. A voz dele era firme. E mesmo que não devesse, eu ia querer ajudar. Porque é certo. Porque a senhora merece. E porque eu posso. Sandra pôs a mão no meu ombro. Aceita, Dona Carmen. O Davi é teimoso. Não adianta discutir. Eu olhei para casa, para as paredes de pedra que meu avô tinha ajudado a construir, para o jardim onde minha mãe plantava rosas, para a janela do quarto onde eu dormia quando era menina. Tá bom, eu disse, mas eu vou pagar de volta, assim que puder. Se quiser. Davi sorriu. Quando quiser. No tempo que quiser. Tom anotou mais algumas coisas, tirou fotos, prometeu mandar orçamento detalhado. Combinamos que a obra começaria em 2 semanas. Na volta para BH, eu fiquei em silêncio a maior parte do caminho. Estava pensando no Rodrigo, no bilhete que eu tinha deixado, no que ele devia estar sentindo, se é que estava sentindo alguma coisa. Meu celular, que eu tinha mantido desligado desde a fuga, estava na bolsa. Eu sabia que quando ligasse, ia ter mensagens, ligações, talvez ameaças, talvez súplicas, talvez silêncio,
O que seria pior? Tá pensando no seu filho? Perguntou Sandra, que ia no banco de trás comigo. Tô. Quer ligar para ele? Não sei. Não sei o que dizer. Talvez não precise dizer nada agora. Talvez ele é que precisa dizer. Ela tinha razão, mas doía do mesmo jeito. Quando chegamos em BH, já era noite. Sandra fez janta, a gente comeu junto e eu fui pro quarto cedo. Sentei na cama com o celular na mão. Respirei fundo. Liguei. A tela acendeu com uma avalanche de notificações. 47 chamadas perdidas. 23 mensagens de texto. Li uma por uma. No começo, preocupação falsa. Depois, irritação. Depois, ameaças. Vou dar queixa na polícia. Esse advogado tá te usando. Eu não acredito que você tá fazendo isso com a gente. E depois, silêncio. Nenhuma mensagem nova em 5 dias. Davi tinha mandado a notificação. Tinha informado que eu estava representada, que toda a comunicação devia passar pelo escritório. Rodrigo tinha parado de me ligar diretamente. Eu devia me sentir aliviada, me senti mais sozinha do que nunca. Deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo. No Rodrigo bebê, dormindo no meu colo. No Rodrigo criança, correndo pelo quintal. No Rodrigo adolescente, me dando beijo na testa antes de sair com os amigos. No Rodrigo adulto, me ignorando na própria casa. Como a gente tinha chegado ali? Em que momento eu perdi meu filho? Ou será que nunca tinha tido ele de verdade? As perguntas giravam na minha cabeça sem resposta. Só tinha uma certeza. Eu não ia mais aceitar ser tratada como menos do que eu era. O que viesse depois, eu ia enfrentar. Não tinha outra opção. 2 semanas depois da minha chegada em Belo Horizonte, Davi me chamou no escritório dele. A notificação tá pronta, ele disse, me entregando um envelope grosso. Quero que a senhora leia antes de eu mandar. Peguei o envelope. Pesava mais do que eu esperava. Abri, tirei as folhas, comecei a ler. O papel timbrado era intimidador. Oliveira Mendes Advocacia, especialistas em direito do idoso. A carta em si era pior. Davi tinha colocado tudo ali. A tentativa de internação forçada. Os R$ 180 mil que sumiram da venda do meu apartamento. Os 5 anos de aposentadoria desviada, mais R$ 132 mil. O controle financeiro, a mesada de R$ 200, o isolamento. Tudo transformado em artigos de lei, números, acusações formais. Tentativa de cárcere privado. Violação do Estatuto do Idoso. Exploração financeira. A carta exigia documentos, extratos, escrituras, e terminava com um aviso. Qualquer tentativa de internação forçada será imediatamente comunicada às autoridades competentes. O Ministério Público foi notificado preventivamente. Eu li 2 vezes. Na terceira, minhas mãos tremiam. Davi, isso é muito. É o necessário. Ele estava calmo, profissional. O que eles fizeram é crime. E eles precisam saber que a senhora não está mais desprotegida. Mas o Ministério Público? Não fiz denúncia formal. Só comuniquei preventivamente. É proteção. Ele se inclinou para frente. A senhora confia em mim? Confio. Então deixa eu fazer meu trabalho. A única linguagem que gente como a Jaqueline entende é a linguagem da consequência. Eu olhei de novo para a carta. Meu filho ia receber aquilo. Ia ler. Ia saber que eu não estava mais sozinha. Manda, eu disse. Naquela noite não consegui dormir. Ficava pensando no Rodrigo abrindo a carta, lendo as acusações. O que ele ia sentir? Raiva? Medo? Culpa? Ou será que ele ia achar que eu estava sendo manipulada? Jaqueline com certeza ia pensar isso. Ela sempre achava que todo mundo queria alguma coisa. Mas Davi não queria nada, só queria retribuir. A resposta veio 2 dias depois. Eu estava tomando café na cozinha quando o telefone de Davi tocou. Ele olhou para o número, olhou para mim, atendeu. Oliveira Mendes, bom dia. Pausa. Senhor Rodrigo, eu esperava sua ligação. Meu coração disparou. Fiz menção de sair, de dar privacidade, mas Davi fez sinal para eu ficar. Colocou no viva voz. Absurdo. A voz do Rodrigo explodiu pelo alto-falante. Vocês estão acusando eu e minha esposa de crime? Estão ameaçando minha família? Senhor Rodrigo, eu sugiro que o senhor se acalme. A voz de Davi era gelo.
Não estamos acusando ninguém. Estamos solicitando documentação que comprove a regularidade das transações financeiras envolvendo sua mãe. Minha mãe foi sequestrada por vocês. Ela não está bem das ideias, foi manipulada, e vocês estão aproveitando. A senhora Carmen está presente nesta conversa. Davi olhou para mim. A senhora está sendo sequestrada, dona Carmen? Não, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu estou aqui porque quero. Mãe! A voz de Rodrigo mudou, ficou suplicante. Mãe, por favor, volta para casa. A gente conversa, resolve tudo. Não precisa de advogado, não precisa de carta, não precisa de nada disso. Precisa sim, Rodrigo. Mãe, vocês iam me colocar num asilo, sem me perguntar, sem me consultar. Eu ouvi a conversa, Rodrigo. Ouvi a Jaqueline dizendo que eu era velha demais para servir para alguma coisa. E ouvi você concordando. Silêncio do outro lado. Foi a Jaqueline que disse isso, ele murmurou finalmente. Não eu. Você concordou. Você disse, tá bom. Minha voz tremeu, mas não quebrou. Você é meu filho. Eu te criei sozinha. Dei tudo o que eu tinha para você ter uma vida boa. E você concordou em me jogar num asilo porque sua mulher queria um ateliê. Não foi assim. Foi assim, sim. Eu estava lá. Eu ouvi. Mais silêncio. Quando Rodrigo falou de novo, a voz estava diferente. Menor. O que você quer, mãe? Eu quero os documentos que o Dr. Davi pediu. Quero saber o que aconteceu com o dinheiro do meu apartamento. Quero ter controle da minha aposentadoria. E quero paz. E se eu der tudo isso, você volta? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para Davi. Ele fez um gesto. A decisão é sua. Não sei, Rodrigo. Não sei se consigo voltar para uma casa onde eu era invisível. Onde eu comia sozinha, dormia sozinha, existia sozinha. Onde minha própria nora queria jogar fora a colcha de crochê que a minha mãe fez porque era velha demais. Eu não sabia da colcha. Você não sabia de muita coisa. Porque você não queria saber. Era mais fácil fingir que estava tudo bem. O silêncio se estendeu. Ouvi Rodrigo respirando pesado do outro lado. Eu vou mandar os documentos, ele disse finalmente. Mas isso não acabou, mãe. Você é minha mãe. Eu não vou desistir de você. Eu também não desisti de você, filho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto agora. Mas eu não vou mais aceitar ser tratada como peso. Não vou mais me apagar para caber no espaço que vocês me deixam. Se você me quiser na sua vida, vai ter que me querer de verdade. Inteira. Não só as partes que não incomodam. A ligação se encerrou. Davi desligou o telefone, veio até mim, me abraçou. A senhora foi muito bem, ele disse. Muito bem. Eu não me sentia bem. Me sentia despedaçada. Mas também me sentia, pela primeira vez em anos, inteira. Os documentos chegaram no prazo. Rodrigo mandou tudo o que foi pedido. Escritura, extratos, comprovantes. Caixas de papel que Davi e o contador dele passaram 3 dias analisando. O resultado foi pior do que eu imaginava. Senta, dona Carmen. Davi estava sério quando me chamou no escritório. A gente precisa conversar. Sentei. Sandra estava lá também, segurando minha mão. O apartamento da senhora foi vendido por R$380 mil. Desse valor, 200 mil foram usados na entrada da casa em Alphaville. Isso a senhora já sabia. E os outros 180 mil foram emprestados para Jaqueline, para o ateliê de arquitetura dela. Emprestados? É o que ela alega, mas não existe documento nenhum. Nenhum contrato, nenhum recibo, nenhuma promissória. O dinheiro simplesmente foi transferido para a conta dela e sumiu. Eu senti o chão afundar. 180 mil reais. 180 mil reais. Davi confirmou. E tem mais. A aposentadoria da senhora, ao longo de 5 anos, totalizou aproximadamente 144 mil reais. Desse valor, a senhora recebeu 12 mil, os 200 reais por mês que eles te davam. O resto, 132 mil, foi gasto em despesas domésticas. Que despesas? Davi abriu uma pasta, mostrou os extratos marcados de amarelo. Restaurantes caros, viagens, roupas de grife, mensalidade de academia, escola particular dos meninos, praticamente nada que beneficiasse a senhora diretamente. Eu olhei para os números. Estava tudo ali, em preto e branco.
O dinheiro que eu achava que estava ajudando a família, sendo gasto em luxo que eu nunca vi. Então, no total, 180 mil do apartamento mais 132 mil da aposentadoria. Davi fez a conta. 312 mil reais, dona Carmen. Esse é o valor que foi retirado da senhora ao longo de 5 anos. 312 mil reais. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. Sandra apertava minha mão, mas eu mal sentia. 312 mil reais. Uma fortuna. O trabalho de uma vida inteira. E eu tinha sido convencida de que era um peso, uma despesa, uma inconveniência. 312 mil reais. Você consegue acreditar? E ela achando que era um peso. Comenta aí. Você processaria seu próprio filho? Eles me fizeram acreditar que eu dependia deles, eu disse, a voz saindo estranha. Que eu devia ser grata por ter um teto. Que 200 reais por mês era generosidade. E o tempo todo, o dinheiro era meu. É assim que funciona a exploração financeira. A voz de Davi era gentil, mas firme. Eles isolam a pessoa, controlam a informação, fazem ela se sentir incapaz, e enquanto isso, vão tirando tudo. O que a gente faz agora? Depende da senhora. Davi fechou a pasta. A gente pode entrar com ação judicial, pedir a devolução dos valores, responsabilizar criminalmente. Ou a gente pode tentar um acordo extrajudicial. Eles devolvem o dinheiro parcelado, sem processo, sem escândalo. E se eles não aceitarem o acordo? Aí a gente processa. E com esses documentos, dona Carmen, a gente ganha. Não tenho dúvida. Eu pensei no Rodrigo, no menino que eu criei, no homem que ele virou, no neto que me olhava com vergonha, no outro que às vezes ainda sorria para mim. Tenta o acordo primeiro, eu disse. Eu não quero destruir meu filho, só quero o que é meu. O acordo foi proposto e foi rejeitado. Não por Rodrigo, por Jaqueline. Ela contratou um advogado. Davi me contou, uma semana depois. Um cara fraco, mas barulhento. Ele mandou uma resposta dizendo que as alegações são infundadas e caluniosas, que a senhora cedeu voluntariamente os recursos e que qualquer tentativa de cobrança será contestada vigorosamente. E o Rodrigo? Pelo que entendi, ele queria aceitar, queria resolver, mas a Jaqueline não deixou. Eu não fiquei surpresa. Jaqueline nunca perdeu uma briga na vida, não ia começar agora. Ela fez mais uma coisa. Davi continuou, hesitante. Uma coisa que a senhora precisa saber. O quê? Ela entrou com pedido de interdição. As palavras demoraram para fazer sentido. Interdição? Ela quer que a justiça declare a senhora incapaz. Se conseguir, ela e o Rodrigo viram seus curadores. Podem decidir onde a senhora mora, como a senhora gasta o dinheiro, tudo. Mas eu não sou incapaz. Eu sei, e vamos provar isso. Davi estava calmo, mas eu via a raiva por trás dos olhos. Ela alegou que a senhora está senil, confusa, vulnerável à manipulação. Disse que a senhora fugiu de casa em surto e foi sequestrada por estranhos. Isso é mentira. Eu sei que é mentira. O juiz também vai saber. Mas primeiro a gente precisa responder, apresentar provas, passar por avaliação. Que avaliação? Médica e psicológica, para comprovar que a senhora é plenamente capaz. Eu sentei. As pernas tinham perdido a força. Ela está tentando me prender, eu disse. De um jeito ou de outro, ela quer me controlar. É. Davi sentou na minha frente. Mas ela não vai conseguir. Eu prometo, dona Carmen. Ela não vai conseguir. As semanas seguintes foram um turbilhão. Fiz avaliação geriátrica num hospital de referência. Passei horas respondendo perguntas, fazendo testes de memória, de raciocínio, de orientação. O laudo foi claro. Paciente apresenta funções cognitivas preservadas, compatíveis com a idade, sem sinais de demência ou incapacidade para os atos da vida civil. Fiz avaliação psicológica. Mais perguntas, mais testes, mais horas sentada numa sala branca, respondendo coisas sobre minha vida. O laudo foi igual. Paciente lúcida, orientada, emocionalmente estável, apesar do contexto de estresse familiar. Não há indicação de incapacidade. Davi juntou depoimentos. Sandra escreveu sobre nossa convivência.
Renata escreveu sobre meu estado quando me encontrou na rodoviária. Vizinhos de São Tomé que eu tinha conhecido nas últimas semanas escreveram sobre minha lucidez, minha independência, minha capacidade de cuidar de mim mesma. A defesa está sólida, disse Davi, revisando os documentos. Mas a senhora vai precisar ir à audiência, falar com o juiz. Tá preparada? Tô. E estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para lutar. A audiência aconteceu num fórum em Belo Horizonte, 2 meses depois da minha fuga. Eu cheguei de táxi com Davi e Sandra. Vestia minha melhor roupa, uma blusa de seda que Sandra tinha me dado de presente, uma calça social, sapatos confortáveis. Não era chique, mas era digna. Rodrigo e Jaqueline já estavam lá quando entramos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, olheiras fundas, roupa amarrotada, olhar perdido. Ela estava impecável como sempre, maquiada, penteada, vestida para impressionar. Nossos olhos se cruzaram. Rodrigo desviou. Jaqueline sustentou, com aquele sorriso gelado que eu conhecia tão bem. Dona Carmen. A voz dela era mel envenenado. Que bom ver a senhora. Espero que esteja sendo bem tratada por seus novos amigos. Estou, Jaqueline. Muito bem tratada. Pela primeira vez em anos. Ela abriu a boca para responder, mas o advogado dela a puxou para o lado. A audiência ia começar. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar afiado. Ela leu os autos, ouviu os advogados, analisou os documentos. Depois, olhou para mim. Senhora Carmen Lúcia, eu vou fazer algumas perguntas para a senhora. Peço que responda com sinceridade. Sim, meritíssima. A senhora sabe que dia é hoje? Terça-feira, 4 de março. A senhora sabe onde está? No Fórum da Comarca de Belo Horizonte. A senhora sabe por que está aqui? Porque minha nora quer que a justiça me declare incapaz, para poder decidir minha vida por mim. Um murmúrio correu pela sala. A juíza não se abalou. A senhora fugiu de casa na noite de 31 de dezembro. Pode me explicar por quê? Eu respirei fundo. Olhei para Rodrigo, que desviou de novo. Olhei para Jaqueline, que me encarava com ódio disfarçado de preocupação. Fugi porque ouvi meu filho e minha nora planejando me internar num asilo, sem me consultar, sem me perguntar. Minha voz era firme. A Jaqueline disse que eu era velha demais para servir para alguma coisa. O Rodrigo concordou. Naquele momento, eu entendi que não tinha mais lugar naquela casa. Não como pessoa, só como problema a ser resolvido. A senhora não pensou em conversar com eles? Resolver de outra forma? Meritíssima, eu passei 5 anos tentando conversar. 5 anos sendo ignorada, isolada, diminuída. 5 anos comendo sozinha num canto da cozinha enquanto eles jantavam na sala. 5 anos ouvindo que eu era peso, despesa, inconveniência. Conversar não adiantava. Nunca adiantou. A juíza anotou alguma coisa. Depois se virou para o advogado de Jaqueline. Doutor, a requerente alega que a senhora Carmen está senil e confusa. No entanto, os laudos médico e psicológico apresentados pela defesa indicam plena capacidade cognitiva. O senhor tem algo que contradiga esses laudos? O advogado se remexeu, desconfortável. Meritíssima, a requerente acredita que a senhora Carmen foi manipulada por terceiros que... Eu perguntei sobre os laudos, doutor. Tem algo que contradiga? Não, meritíssima, não neste momento. Então, com base em que a requerente sustenta o pedido de interdição? Silêncio. O advogado olhou para Jaqueline, que estava vermelha de raiva. Com base na preocupação legítima da família com o bem-estar da senhora Carmen. Preocupação que se manifestou na forma de planejar uma internação forçada? A juíza ergueu uma sobrancelha. Interessante forma de demonstrar afeto. Mais silêncio. A juíza fechou a pasta. Olhou para Jaqueline, para Rodrigo, para mim. Vou proferir minha decisão agora. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de interdição formulado. A requerida senhora Carmen Lúcia dos Santos demonstrou plena capacidade para os atos da vida civil, conforme atestam os laudos médico e psicológico acostados aos autos. Eu soltei o ar que não sabia que estava segurando. Ademais,
Verifico com preocupação os indícios de maus tratos e exploração financeira relatados pela requerida. Determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração. Jaqueline ficou branca. Rodrigo afundou na cadeira. Por fim, advirto os requerentes de que novas tentativas de interdição infundada poderão ser caracterizadas como assédio processual, sujeitando-se às sanções cabíveis. A requerida tem o direito de viver onde e como quiser, sem interferência indevida. A juíza bateu o martelo. Está encerrada a audiência. Do lado de fora do fórum, Jaqueline veio até mim. Os olhos dela eram puro veneno. Isso não acabou, ela sibilou. A senhora destruiu minha família. Eu vou... Jaqueline. Davi se colocou entre nós, alto, imponente. Eu sugiro fortemente que a senhora vá embora agora. Qualquer ameaça será documentada e usada contra a senhora. Ela olhou para ele, para mim, de volta para ele. Depois girou nos saltos e foi embora, puxando Rodrigo pelo braço. Rodrigo olhou para trás uma vez. Nossos olhos se encontraram. Vi alguma coisa ali. Arrependimento, talvez. Ou só medo. Depois ele foi embora. Acabou? Perguntei a Davi. A interdição acabou. O resto a gente ainda vai resolver. Nas semanas seguintes, tudo desmoronou para Jaqueline. A notícia da audiência se espalhou. Não sei como. Talvez alguém do fórum tenha comentado, talvez alguma das amigas dela tenha descoberto. Mas, de repente, todo mundo sabia. Jaqueline Moreira tinha tentado internar a sogra à força, tinha desviado dinheiro de idosa, tinha sido advertida por uma juíza. As clientes do ateliê sumiram. Uma por uma, foram cancelando projetos, inventando desculpas. Ninguém queria associar o nome a alguém que maltratava a velhinha. As amigas se afastaram. Aquelas mulheres de Alphaville, tão preocupadas com imagem e reputação, não queriam ser vistas com Jaqueline. Era como se ela tivesse uma doença contagiosa. Uma semana depois da audiência, Gabriel me ligou escondido e contou o que tinha acontecido. Vó, a senhora não vai acreditar. A mãe foi no shopping com a tia Márcia, aquela amiga rica dela. Aí encontrou o grupo de amigas do clube, umas 6 mulheres, todas juntas tomando café. E aí? A mãe foi cumprimentar, toda sorridente, fingindo que nada tinha acontecido. E sabe o que elas fizeram? Levantaram e foram embora. Todas. Sem falar nada. Só pegaram as bolsas e saíram, deixando a mãe parada no meio do shopping, sozinha. Eu devia sentir pena. Não senti. A tia Márcia ficou com vergonha e foi embora também. Disse que não podia se associar com esse tipo de escândalo. A mãe voltou para casa chorando, quebrando coisa, gritando que ia processar todo mundo. E processou? Não, porque no dia seguinte, a maior cliente dela ligou cancelando um projeto de R$200 mil. Disse que não queria trabalhar com alguém de reputação questionável. A mãe passou 3 dias trancada no quarto. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. Jaqueline estava provando do próprio veneno. As mesmas amigas que ela cultivava por interesse, os mesmos clientes que ela bajulava por dinheiro, todos virando as costas quando ela precisou. Era assim que ela me fazia sentir. Invisível, descartável, indesejada. Agora ela sabia como era. E o casamento, que já estava tenso, rachou de vez. Davi me contou. Ele tinha fontes, advogados conhecidos que trabalhavam com divórcio. A Jaqueline pediu separação. Quer metade da casa, metade de tudo. Tá alegando que o Rodrigo permitiu que ela fizesse o que fez, que a culpa é dividida. E o Rodrigo? Tá arrasado. Perdeu a mulher. Vai perder a casa. Os filhos não falam com ele direito. Davi me olhou. A senhora quer saber mais? Eu pensei. Parte de mim queria notícias, queria saber de cada detalhe. Outra parte só queria paz. Me conta só o essencial. Não preciso de detalhes. Justo. O essencial era isso. Rodrigo tinha perdido tudo. A casa foi posta à venda para dividir na separação. Os meninos ficaram com a mãe. Lucas por opção, Gabriel por não ter escolha. Rodrigo se mudou para um apartamento pequeno em São Paulo, perto do trabalho. E num dia de abril, 3 meses depois da minha fuga, meu celular tocou. Era Gabriel. Vó? A voz dele era pequena, incerta, como se ele não tivesse certeza de que eu ia atender. Gabriel, meu amor. Vó, eu posso...
Eu posso ir te ver? Meu coração apertou. Claro que pode, meu filho. Claro que pode. Gabriel chegou num sábado de manhã. Rodrigo trouxe ele de carro. Uma viagem de 7 horas de São Paulo até Belo Horizonte. Rodrigo não desceu do carro. Só parou na frente da casa de Davi, deixou Gabriel sair com uma mochila e foi embora. Gabriel tinha 14 anos, mas parecia menor. Magro, olheiras, aquele jeito encolhido de quem leva bronca demais e carinho de menos. Vó, vem cá, meu amor. Eu abracei ele. Ele chorou. Chorou tanto que eu achei que não ia parar nunca. Me desculpa, vó. Ele soluçava. Me desculpa por não ter feito nada. Eu sabia que estava errado. Eu via a mãe tratando a senhora mal e eu não fiz nada. Eu tinha medo. Eu sou um covarde. Você é uma criança, Gabriel. Não é sua culpa. Nunca foi sua culpa. Mas eu podia ter falado. Podia ter defendido a senhora. Você tinha medo da sua mãe. Eu entendo. Eu também tinha. Ele se afastou, enxugando o rosto. A mãe tá furiosa. Ela fala da senhora como se a senhora fosse a culpada de tudo. Diz que a senhora destruiu a família, que a senhora foi egoísta. E você acredita nisso? Gabriel pensou. Depois balançou a cabeça. Não, eu lembro como era. Lembro a senhora comendo sozinha. Lembro a mãe fazendo a senhora se sentir pequena. Lembro o pai fingindo que não via. Ele olhou para mim. A senhora não destruiu nada, vó. A senhora só parou de aceitar ser destruída. Eu abracei ele de novo. Esse menino entendia mais aos 14 anos do que o pai dele entendia aos 45. Você quer conhecer a casa que eu tô arrumando? Perguntei. Fica em São Tomé das Letras. É bem pequena, mas tem quintal grande e vista para as montanhas. Eu quero. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso de verdade desde que chegou. Eu quero muito. Mas a paz durou pouco. 3 dias depois da visita, recebi uma ligação de Davi. A voz dele estava tensa. Dona Carmen, a Jaqueline mandou uma notificação através do advogado dela. Ela está proibindo o Gabriel de ter contato com a senhora. O quê? Ela não pode fazer isso. Ela é a mãe, tem a guarda. Tecnicamente pode controlar com quem os filhos menores se relacionam. Davi respirou fundo. Ela alega que a senhora é influência negativa e que está alienando o Gabriel contra ela. Alienação parental. Ela estava me acusando do que ela mesma fazia. E o Rodrigo? Ele não concordou. Mas a Jaqueline tem a guarda, ele só tem visitas. Não tem muito o que ele fazer legalmente. Eu sentei. As pernas fraquejaram. Gabriel, meu neto, o único que ainda acreditava em mim, o único que tinha coragem de me procurar. E Jaqueline queria tirar ele de mim também. O que a gente faz? Por enquanto, nada. A voz de Davi era calculada. A gente espera. A Jaqueline está desesperada, fazendo besteira atrás de besteira. Quanto mais ela aperta, mais o Gabriel vai se afastar dela. É questão de tempo. E se ela conseguir? Se eu nunca mais ver meu neto? Ela não vai conseguir. Confie em mim. Eu confiei. Não tinha outra opção. Mas naquela noite, pela primeira vez desde que saí de São Paulo, eu chorei de raiva. Não de tristeza, não de medo. De raiva pura, daquela que queima por dentro e não deixa dormir. Jaqueline tinha me tirado 5 anos de vida. Tinha me tirado meu dinheiro, minha dignidade, minha paz. E agora queria me tirar meu neto. Mas dessa vez eu não ia ficar quieta. Dessa vez eu ia lutar. O tempo provou que Davi estava certo. 2 semanas depois da notificação, Gabriel fugiu de casa. Não para longe, só até a casa do pai. Mas foi o suficiente para Jaqueline surtar. Ela ligou para o Rodrigo gritando, ameaçando chamar a polícia, acusando ele de sequestro. Eu não sequestrei ninguém, Rodrigo disse, segundo Gabriel me contou depois. Meu filho veio me procurar porque não aguenta mais você. E eu não vou mandar ele embora. Foi a primeira vez que Rodrigo enfrentou Jaqueline. A primeira vez que ele escolheu um lado. E ele escolheu o filho. A briga pelo Gabriel se arrastou por mais algumas semanas, mas no final Jaqueline cedeu. Não por bondade, por conveniência. Ela tinha conseguido um emprego em outro estado, queria recomeçar, e Gabriel era um peso que ela não queria carregar. Sim, ela usou essa palavra. Peso. A mesma palavra que tinha usado para mim. Gabriel foi morar com o pai.
E Jaqueline foi embora, levando Lucas e o rancor junto. Algumas batalhas a gente vence sem lutar, só esperando o inimigo se destruir sozinho. Gabriel me contou depois o que aconteceu na primeira noite que ele dormiu no apartamento do Rodrigo. Pai ficou acordado a noite inteira, vó. Eu acordei para beber água de madrugada e vi ele sentado no sofá, no escuro, olhando para a parede. Quando perguntei se ele estava bem, ele começou a chorar. Chorou muito. Disse que tinha destruído tudo, que tinha perdido a senhora, perdido a Jaqueline, quase perdido eu. Disse que não sabia como tinha virado aquela pessoa. O que você disse para ele? Disse que ele ainda tinha tempo de consertar, que a senhora não tinha morrido, que ele podia tentar. Gabriel me olhou sério. Ele pode, né, vó? Tentar? Eu não respondi na hora, mas fiquei pensando naquela imagem. Meu filho, sozinho num apartamento vazio, chorando no escuro por tudo que tinha destruído. Talvez ainda houvesse algo ali. Talvez. Uma semana depois de Gabriel se mudar para o apartamento do Rodrigo, o telefone tocou. Era Davi. Dona Carmen, o Rodrigo entrou em contato com o escritório. Ele quer negociar, quer propor um acordo sobre os valores. Sem a Jaqueline? Sem a Jaqueline. Eles já estão oficialmente separados. Ele quer resolver isso sozinho. Eu pensei. Parte de mim ainda tinha raiva. Parte de mim ainda doía. Mas outra parte, uma parte que eu achei que tinha morrido, ainda queria salvar alguma coisa. Faz a reunião. A reunião aconteceu no escritório de Davi, num dia chuvoso de maio. Rodrigo chegou sozinho, sem advogado, sem Jaqueline, sem a armadura de homem bem-sucedido. Era só ele, magro, cansado, derrotado. Mãe, Rodrigo. Ele sentou na cadeira, olhando para o chão. Davi ficou do meu lado, calado, observando. Eu vim propor um acordo, Rodrigo começou. Eu sei que devo dinheiro para a senhora. Muito dinheiro. Eu não tenho tudo agora, mas posso parcelar. Pagar todo mês até quitar. Quanto a senhora acha que deve? Perguntou Davi. Rodrigo hesitou. Os 180 mil do apartamento. E uma parte da aposentadoria. Uns 100 mil, talvez? A análise dos extratos indica 312 mil reais no total, disse Davi friamente. 180 mil do apartamento e 132 mil de aposentadoria desviada. Rodrigo ficou pálido. Eu não sabia que era tanto. O senhor administrava a conta conjunta. É difícil acreditar que não sabia. A Jaqueline... Ele parou, engoliu. A Jaqueline cuidava dos gastos. Eu só via o saldo, não olhava extrato. Eu sei que é desculpa. Eu sei que eu devia ter prestado atenção, mas eu não sabia que era tanto. Silêncio. Rodrigo. Eu falei pela primeira vez desde que ele chegou. Olha para mim. Ele olhou. Os olhos dele estavam molhados. Você me deixou sozinha. Minha voz era firme, mas não era cruel. Durante 5 anos, você me deixou sendo diminuída, ignorada, maltratada. Você viu e fingiu que não via. Isso doeu mais que qualquer dinheiro. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu não sei se consigo perdoar. Talvez um dia, talvez nunca. Mas eu não quero te destruir. Você é meu filho. Eu te amo. Isso não muda. Ele começou a chorar. Sem barulho, sem drama. Só lágrimas escorrendo pelo rosto. O que a senhora quer, mãe? Eu olhei para Davi. Ele assentiu. Eu quero 200 mil reais, parcelados em 5 anos, sem juros. Isso cobre o principal do que foi tirado e me deixa em paz. E os outros 112 mil? Considera um presente. Eu senti as palavras saindo, estranhas na minha boca. Você é meu filho. Eu passei a vida dando coisas para você. Não vou parar agora. Rodrigo me olhou como se não acreditasse. Mãe, mas tem condições. Eu interrompi. A partir de agora, minha aposentadoria vai para minha conta. Só minha. Eu decido o que fazer com ela. E você nunca mais vai tentar me controlar, me internar, me diminuir. Se fizer, o acordo acaba e eu processo por tudo. Eu aceito. A voz dele era um sussurro. Eu aceito tudo. Davi puxou um documento. Então vamos formalizar.
Em junho, a reforma da casa em São Tomé ficou pronta. A casa estava linda, paredes de pedra restauradas, telhado novo, janelas de madeira. Por dentro, simples mas confortável. E o jardim? As roseiras da minha mãe já brotavam novos botões. É muito, eu disse para Sandra chorando, mais do que eu merecia. É exatamente o que a senhora merecia. Me mudei em julho, sozinha, por escolha. Na primeira manhã, acordei com o galo do vizinho cantando. Abri a janela e o ar frio da serra entrou, cheirando a mato molhado e lenha queimando. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração. E pela primeira vez em anos, esse silêncio não doía. Acolhia. A vizinha do lado, Dona Lourdes, apareceu no terceiro dia com uma torta de maçã. A senhora é a dona nova, né? A cidade toda sabe. A moça que veio de São Paulo fugindo de família ruim. Tomamos café juntas. Ela me contou da vida dela, eu contei da minha. Mas dessa vez era diferente. Não era desabafo, era história. Algo que tinha acontecido e passado. A senhora é forte, disse Dona Lourdes. Fugir de casa aos 67 anos, começar de novo, isso é coragem. Ou loucura. Às vezes é a mesma coisa. Ela piscou. Mas loucura do tipo bom. A biblioteca da cidade precisava de voluntários. Eu me ofereci. 2 vezes por semana, eu ia até a casinha velha perto da praça e lia histórias para as crianças. Não era muito, umas 10, 15 crianças, sentadas no chão, olhos arregalados, escutando contos de fada e aventuras. Mas era tudo. Era o que eu sabia fazer. O que eu tinha feito a vida inteira. E era a prova de que eu ainda servia para alguma coisa, apesar do que Jaqueline tinha dito. As crianças me chamavam de Vó Carmen. Os pais me cumprimentavam na rua. A bibliotecária, uma moça jovem chamada Fernanda, o mesmo nome da minha filha que morreu, coincidência que me fazia chorar toda vez que pensava, me tratava como parceira. A senhora é um achado, Dona Carmen, ela disse um dia. As crianças adoram, e eu também. Eu que agradeço, respondi. Vocês me deram um motivo para acordar. Todo domingo eu ia para BH almoçar com Davi e a família. Ou eles vinham até São Tomé, trazendo comida, bagunça, risadas. Gabriel passou a visitar nos feriados. Rodrigo trazia ele, mas não entrava. Só deixava na porta, esperava eu acenar e ia embora. A gente não conversava ainda. Não de verdade. Mas pelo menos ele não tinha sumido. Lucas, o mais velho, nunca apareceu. Ficou com a mãe, absorveu a raiva dela, me bloqueou no telefone. Doía, mas eu entendia. Ele ainda era jovem. Talvez um dia amadurecesse. Ou talvez não. Nem toda história tem final feliz. Em outubro, 8 meses depois da minha fuga, Rodrigo pediu para me visitar. Não por Gabriel, não por acordo, pessoalmente, sozinho, para conversar. Eu hesitei. Davi achou arriscado. Sandra achou precipitado. Mas Dona Lourdes, que tinha se tornado minha conselheira não oficial, disse: Deixa o menino vir. Ele é seu filho. Pior que já foi, não pode ficar. Ela tinha razão. Rodrigo chegou num sábado de manhã. Veio de carro, sozinho, 7 horas de estrada. Quando eu abri a porta, quase não reconheci. Ele estava diferente. Mais magro, sim, mas não era só isso. O jeito dele era outro. Menos rígido, menos protegido. Mais humano. Oi, mãe. Oi, filho. Entra. Ele olhou em volta enquanto entrava. Para os móveis simples, para as fotos na parede, para as cortinas que Dona Lourdes tinha me ajudado a costurar. É bonito aqui, ele disse. Parece com a senhora. É meu. Eu não consegui evitar o orgulho na voz. Só meu. Eu sei. Sentamos na cozinha. Fiz café no coador de pano, do jeito que ele gostava quando era menino. Ele aceitou a xícara em silêncio. Eu vim pedir desculpa, ele disse finalmente. Desculpa de verdade. Não por obrigação, não por acordo. Porque eu finalmente entendi o que eu fiz. Eu não disse nada. Só olhei para ele, esperando. Quantas vezes eu tinha esperado esse momento. E agora que ele estava acontecendo, eu não sentia alívio. Sentia cansaço. O que você entendeu? Que eu deixei a Jaqueline te destruir. A voz dele falhou. Que eu vi você sendo apagada, dia após dia, e fingi que era normal.
que eu concordei em te internar porque era mais fácil do que brigar com minha mulher, que eu peguei seu dinheiro, controlei sua vida e te tratei como peso quando você só queria ser amada. Ele estava chorando agora, sem se esconder, sem pedir desculpa pelo choro. Eu devia sentir pena. Não senti. Só senti uma pergunta subindo na garganta. E se a Jaqueline ainda estivesse com você? Perguntei. Se ela não tivesse pedido o divórcio, se você não tivesse perdido tudo, você estaria aqui? Ele parou de chorar. Me olhou assustado. Mãe, responde, Rodrigo. Você estaria aqui pedindo desculpa se ainda tivesse sua vida de antes? Ou você só veio porque não sobrou mais ninguém? O silêncio dele foi a resposta. Eu estava em terapia desde o divórcio, ele disse finalmente, a voz menor agora, tentando entender como eu virei essa pessoa. E o que a terapia disse? Que eu aprendi a evitar conflito a qualquer custo, que eu casei com uma mulher controladora porque era mais fácil obedecer do que pensar, que eu te abandonei porque defender você significava brigar com a Jaqueline e eu não tinha coragem para isso. Você tem agora? Não sei. Ele me olhou nos olhos. Mas eu tô tentando aprender. Tentando. Eu repeti a palavra, sentindo o gosto amargo dela. Você sempre foi bom em tentar, Rodrigo. Tentar agradar, tentar evitar, tentar escapar. Mas fazer, de verdade, isso você nunca aprendeu. Ele baixou a cabeça. Parecia um menino levando bronca. E talvez fosse isso que ele sempre tinha sido. Um menino que nunca cresceu, que nunca enfrentou nada, que sempre achou mais fácil deixar os outros resolverem. Ficamos em silêncio por um tempo. O café esfriou nas xícaras. Mãe, eu não tô aqui pedindo para voltar a ser como era. Eu sei que eu perdi isso. Perdi a confiança, perdi o direito de ser tratado como filho de verdade. Mas eu queria ter a chance de ser alguém melhor, de mostrar que eu posso mudar. Mostrar como? Ligando, visitando, estando presente. Não quando eu preciso de alguma coisa, mas só porque a senhora é minha mãe e eu quero saber como você tá. Ele engoliu em seco. Eu sei que talvez não seja suficiente. Talvez a senhora nunca me perdoe. Mas eu precisava tentar. Eu olhei para ele, para o homem que meu filho tinha virado. Diferente do executivo arrogante que concordava com tudo que Jaqueline dizia. Mais perdido, mais quebrado. Se isso era ser mais humano, eu não sabia dizer. Eu não vou perdoar completamente, Rodrigo. Minha voz era firme, sem raiva, mas sem calor também. Talvez nunca. O que você fez? Não tem conserto. Tem remendo, no máximo. Ele engoliu em seco. Mas eu também não vou te expulsar da minha vida. Eu continuei. Você é meu filho. Isso não muda, por mais que eu quisesse às vezes que mudasse. Então eu vou te dar uma chance. Uma. Pequena. Sem promessas. Sem garantias. Mãe! Não me interrompe. Eu levantei a mão. Você vai poder ligar, visitar, ver como eu tô. Mas se eu sentir, uma vez que seja, que você tá me usando, me manipulando, me tratando como antes, acabou. Pra sempre. Eu não vou dar terceira chance, Rodrigo. Não tenho mais tempo nem paciência pra isso. Eu entendo. Entende nada. Você nunca entendeu nada. Mas talvez aprenda. Talvez. Ele ficou em silêncio. Não tinha o que responder. Agora vai embora, eu disse, levantando. Você tem 7 horas de estrada, e eu preciso descansar. Ele levantou também. Hesitou na porta. Obrigado, mãe, por me deixar tentar. Não me agradeça. Me mostre. E torce para eu ainda estar aqui quando você finalmente aprender a ser gente. 1 ano desde aquela noite de Réveillon. 1 ano desde Renata, Davi, a fuga, tudo. Eu estava morando na minha casa em São Tomé. Tinha café passado no coador de pano toda manhã, rosas florescendo no jardim, crianças me chamando de vó Carmen na praça. Gabriel me visitava todo feriado. Rodrigo ligava toda semana. Conversas curtas, desconfortáveis. Não era reconciliação, era tolerância. Lucas ainda não falava comigo. Algumas feridas não fecham. E eu tinha uma família nova. Não de sangue, mas de escolha. No dia 25 de dezembro, eu estava na casa de Davi. A sala cheia de gente. Davi, Sandra, Renata com a família, Dona Lourdes, Gabriel. Eu quero fazer um brinde.
disse Davi quando o relógio marcou 11h55. Há um ano, minha filha encontrou uma mulher chorando numa rodoviária. Essa mulher, 40 anos antes, tinha comprado sapatos para um menino pobre. Tinha plantado uma semente sem saber o que ia crescer. Ele levantou a taça. A Dona Carmen, que me ensinou que bondade existe. A Dona Carmen. Eu não consegui responder. As lágrimas tinham tomado conta. E quando a meia-noite chegou, eu entendi. Eu não tinha perdido uma família. Tinha ganhado outra. Não a que eu esperava, mas a que eu merecia. Eu estava na varanda da minha casa numa tarde tranquila, quando o carteiro apareceu. Dona Carmen, carta para a senhora. Peguei o envelope. Papel grosso, letra caprichada. Remetente, Lucas dos Santos, meu neto mais velho. Abri com cuidado. A carta era curta. Vó, eu sei que não tenho direito de te chamar assim. Sei que te tratei mal, que fiquei do lado errado, que falei coisas horríveis. Eu fui muito idiota, e covarde, e cego. A mãe me contou a versão dela por 2 anos. Eu acreditei porque era mais fácil. Mas aí eu fui morar com o pai. Ela casou de novo e foi embora. E ele me contou a verdade. Me mostrou os documentos, os extratos, tudo. Eu senti vergonha, muita vergonha. A avó não destruiu a nossa família. A nossa família já estava quebrada. A avó só parou de fingir que não estava. Eu não sei se a avó quer me ver. Eu entendo se não quiser. Mas se quiser, eu vou estar em BH no mês que vem, visitando o Gabriel. Se a avó puder, se a avó quiser. Eu gostaria muito de pedir desculpa pessoalmente. Eu sei que não mereço perdão, mas eu precisava tentar. Lucas. Li a carta 3 vezes. Depois guardei no bolso, fui até a cozinha e liguei para Davi. Davi, eu vou precisar de uma carona para BH mês que vem. Tenho um neto para reencontrar. E assim, eu continuava aprendendo. Aprendendo que nunca é tarde para recomeçar. Que família não é sangue, é escolha. Que perdão não é fraqueza, é força. Que a gente pode perder tudo e ainda assim encontrar algo melhor. E que, às vezes, o par de sapatos que você compra para uma criança desconhecida pode mudar o mundo. Não o mundo todo, mas o mundo de alguém. E isso, no final das contas, é o que importa. E você? Já passou por algo parecido? Conhece alguém que foi maltratado pela própria família? Conta nos comentários. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a gente precisa lembrar que nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por assistir e não esquece de se inscrever no canal.